do canal, você já deve ter sonhado com isso. Tudo bom com vocês? Bom, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais rápido e diferente. Por quê? Eu já tenho uma programação de vídeos que eu faço. E aí, esses dias eu não tava muito bem, né? Porque eu faço um tratamento na coluna. E aí eu não tava muito bem, eu precisava tomar as medicações, então eu não tinha condições de gravar o vídeo. Mas eu tenho uma programação, tudo certinho, né? Mas o que aconteceu? Noite passada eu tive um sonho muito estranho. E aí eu resolvi contar para vocês. Antes que eu acabe esquecendo, porque eu sonho muitas coisas e depois eu acabo esquecendo de falar, de contar, e depois eu vou lembrando tempos depois. Então, agora eu entrei nessa regra. Sonhou, anotou. Só que eu não estava muito bem, então eu falei, não, vou fazer um vídeo rapidinho. Inclusive, já até tomei banho, tô me preparando. Daqui a pouco eu vou secar meu cabelo para poder me deitar, porque eu tenho que tomar medicação. Aí eu falei, não, eu vou contar esse sonho, porque realmente é um sonho diferente. Todos os sonhos que eu tenho são sonhos diferentes, na verdade. São quase que um filme, né? E esses sonhos, eles acontecem geralmente quando eu já estou dentro de um sonho. Ou seja, eu estou sonhando normal, aí tudo começa a acontecer. A maioria deles é assim que acontece. E foi o que aconteceu com esse. Foi o seguinte. Eu estava num sonho normal, e aí, de repente, do nada, eu fui parar numa rua, e essa rua, ela era bem comprida, não estava passando carro, não estava passando ninguém, era de dia, e de repente eu parei, fiquei olhando para o céu, e aí eu vi as nuvens começar a cair lentamente, mas assim, bem lentamente. Eu achei aquilo assim estranho. E aí eu parei e comecei a sentir uma sensação estranha no meu corpo, vibratória. E aí eu vi aquelas nuvens foram se aproximando do chão. Não eram poucas nuvens, eram muitas nuvens. Elas estavam caindo do céu, bem lentamente. Aí eu me aproximei em um determinado ponto da rua, porque eu queria ver essas nuvens de perto. E eu estava com medo. Eu senti medo da nuvem. Uma sensação de impotência. E aí, quando eu vi a nuvem se aproximando assim na altura da minha cabeça, baixando, que eu me aproximei dela, ela tinha uma aparência meio texturizada, tipo espuma. Parecia uma espuma. Tinha uns traços acinzentados, parecia uma espuma e ela era imensa. Quando eu olhava ao derredor assim, eu via várias. Aí eu fiquei observando e eu falei, gente, isso aqui não é nuvem, mas era nuvem, era conhecido como nuvem. Mas quando eu cheguei perto, que eu vi aquilo, parecia algo fabricado, não era nuvem. E também não era nada bom estar perto dela. Era algo bem perigoso de estar perto e era altamente perigoso para a saúde.
Aí eu fiquei olhando e eu não colocava a mão, porque eu sabia que se eu colocasse a mão eu ia ficar doente. E alguma coisa ali falou para mim que aquelas nuvens caindo, elas foram dadas justamente para cair. Elas eram para cair e para meio que contaminar, para contaminar tudo. E eu fiquei olhando e sabia de onde estava saindo aquelas nuvens. E aí eu falei no sonho, eu falei, primeiro vem a tempestade, primeiro vai vir as chuvas, os ventos, e depois vai vir as nuvens. E essas nuvens vão começar a cair, e elas vão contaminar lavouras, rios, vai contaminar muitos lugares. E tudo isso foi fabricado para contaminar mesmo. E aí eu acordei preocupada, porque eu fui avisada, na verdade. Eu tinha certeza, eu tenho certeza que alguma coisa referente às nuvens realmente vai acontecer. Eu só não sei quando e não sei como, mas vai acontecer. Parece nuvens caindo. Então, antes de tudo, eu resolvi vir contar, porque se acontecer, já está registrado aqui, né? E era isso, assim. Por enquanto é só isso. Amanhã eu retorno